Hoje a nossa live com o Rafael Lobato. Olha ele, tudo bom, Oi, Rafa? boa noite, tudo Tá bom? Deu ouvindo certo. aí o samba de ossanho? Tava escutando, acabei de entrar, quase me atraso. Vou apresentar o Rafael Lobato. Já são 19 horas e 2 minutos. As pessoas estão entrando, mas quem entrar pega o fio, né? Conversa de analista, o primeiro de 2024, na verdade, é um projeto, uma atividade que eu iniciei durante a pandemia e que agora eu estou retomando, porque acho que é um bom momento para se falar, fazer interlocuções com outros psicanalistas que eu passei a conviver no Instagram depois dessa etapa e com os quais eu tenho feito muitas trocas, e trocas importantes e interessantes. Então, hoje, o nosso tema é a formação do psicanalista. O convidado é o Rafael Lobato Pinheiro, psicanalista e membro da letra freudiana. Para quem não me conhece, porque entrou muita gente nova, provavelmente seguidores do Rafael, ou também viram a divulgação, eu vou me apresentar. Meu nome é Helena de Castro Afonso, sou psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Então, nós abrimos com o Samba de Ossanha, que foi uma referência que o Rafael fez ontem num vídeo que ele fez. E eu entendo esse samba com aquilo que Lacan, digamos, corrompeu, né, o que disse Descartes do cogito. Penso, logo existo. Então, sou onde não penso e penso onde não sou. E a importância disso, ela está em várias questões ligadas à psicanálise, né, Rafael? Essa canção me ocorreu por conta de uma coisa que o Lacan fala no texto do escrito, a direção do tratamento. A direção do tratamento dos princípios do seu poder. Ele diz alguma coisa mais ou menos assim, que quanto mais o analista está interessado em seu ser, mais ele se perde em seu ato, mais distante ele está daquilo que Lacan chama do ato analítico, que é o ato analítico é algo que está ligado diretamente ao modo de funcionamento do significante, portanto, do próprio inconsciente. Então, e do próprio modo de funcionamento, de como se apresenta o sujeito, como a psicanálise o pensa, né? Você mesma tocou na subversão que Lacan faz do código cartesiano, ele apresentar essa noção completamente diferente e subversiva do que é um sujeito, né? Então, o sujeito em psicanálise ele não tem essência, né? Ele é um intervalo entre dois significantes, ele é uma iância, né? Ele é uma fratura, ele é uma falha. Então, o sujeito não tem ser, por mais que, na neurose, o sujeito encontre milhões de formas de inflar esse ser, para dar alguma consistência para a sua existência. Aí o que tem a ver? Que o analista ele não tem esse direito, né, de atuar a partir de nenhuma consistência, ainda que a pessoa do analista tenha todas essas consistências egóicas e do ser, porque é uma pessoa como outra qualquer. No entanto, é uma pessoa que deve fazer uma análise, digamos assim, que era o que chamava-se na época de Freud de análise didática, e depois Lacan muda um pouco isso, né? Mas seria uma análise em que, digamos assim, ele tem atravessado uma certa experiência formativa, né? Então, é por isso que eu coloquei essa canção, justamente por aquele trecho que diz assim, que o homem que diz sou não tá, porque quem é mesmo é não sou. Isso aí me pegou muito, né? Porque, como você bem apontou, lembra justamente o seminário do ato analítico, eu acho. Sim, Né? exato, Então, exato. O quadrângulo de Klein, né? Lá exatamente. com essa posição ali de onde você parte numa análise, né? E é muito interessante que na neurose as pessoas falam, eu me conheço, isso é meu, eu sei de mim, né? Fazendo até esse gesto. E uma coisa que você falou aí é que o analista, ele tem todas essas características, digamos, do ser, né?
mas a análise faz com que ele esteja divertido com relação a isso. Né? Algo ali já balança de uma outra maneira que as nossas certezas, elas vão pelo ralo. É. Né? Não é 100%, nem se pode esperar uma coisa dessas. Né? A gente está dentro de uma estrutura que foi o que nos constituiu, e sem essa estrutura, né, eu gosto muito dessa analogia com um prédio que você reforma inteiro, modifica tudo, mas que você não pode derrubar a estrutura, senão cai o prédio. Né? Então, é algo que na análise a gente mexeu, mas não mexeu na estrutura nesse nível. E com relação à transmissão, porque aí o saber, né, há uma diferença entre aquilo que você sabe, e tem uma palavra melhor do que não saber ou não todo saber, mas é aquilo que você transmite mesmo sem que você saiba exatamente o que é. E que a outra pessoa escuta também de um lugar, né, que eu vejo como uma transmissão de inconsciente para inconsciente, porque você vai captando isso e vai se tornando algo seu, e isso só vai surgir na sua enunciação, que é aquilo que você toma posse daquilo e torna um discurso seu. Né? Eu queria que você falasse um pouco... Uma coisa que eu acho interessante nisso que você traz em relação à transmissão, porque toca um pouco o que a gente vê acontecendo hoje em dia, né, de tantas pessoas se lançarem em tentar transmitir alguma coisa do que é a prática do analista. Né? Tem duas coisas aí. A primeira é que Lacan diz, na proposição de 9 de outubro de 67, ele diz que a transmissão é sempre de uma falta. Então ele já subverte um pouco aí, né? Quer dizer, isso que a gente está fazendo aqui, transmitindo uma live, essa transmissão tem um significado. A transmissão e psicanálise tem outra conceituação. Né? Não é uma transmissão de TV ou transmissão de um discurso, de uma fala, de uma autoridade que estaria mais no campo da comunicação, em dizer alguma coisa. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Que a transmissão ela se dá, Lacan diz, de um a um, de sujeito a sujeito, e é sempre de uma falta e sob transferência. Então, tem todas essas condições aí para a transmissão da psicanálise. E a outra coisa é que eu vejo muito hoje em dia, aqui no Instagram, muita gente ensinando psicanálise. Qual é o problema? O problema é que o ensino sem a transmissão, ele não adianta muita coisa para a gente. Você pode até ensinar psicanálise porque você conhece Freud, você leu Lacan, você teve bons professores, você sabe alguma coisa sobre a teoria, você domina a teoria. Isso está no campo do ensino da psicanálise. Mas esse ensino pode não transmitir nada em relação ao saber do analista. Você está entendendo? Que é isso que me captura. Então, eu acho que o ensino ele tem que estar enodado, ele tem que estar enlaçado à transmissão. Né? Porque eu acho que essa transmissão da falta, essa transmissão do desejo, né? Porque é esse desejo que vai sustentar a prática do analista. Né? Tem até assim, num trabalho que eu apresentei no final do ano na minha escola, que era sobre o cartel e a importância do cartel na formação, eu falava que assim, a transmissão da psicanálise ela é efeito de um percurso de análise. Portanto, a pessoa que sabe aquela teoria e que ela vai ensinar aquela teoria, ela está fazendo algo que não tem a ver com o seu percurso de análise, com essa transmissão, porque isso está enodado com várias outras coisas, né? Lalang, né? Porque verdadeiramente, sabe o que eu penso? Eu acho que verdadeiramente a gente só é capaz de ensinar aquilo que a gente transformou em experiência. Eu não vou entrar muito aí, porque tem duas palavras que o Freud usa em alemão para experiência. Só para dizer que eu sei disso, mas não quero entrar nisso aí. Tá? Mas é preciso que... Até estava falando isso outro dia num post que eu escrevi.
É preciso que essa teoria que você estudou, que você acha que entendeu, ela seja atravessada pela sua análise para que esse saber possa, digamos assim, entrar na estrutura do discurso analítico. Senão fica num saber universitário, Sim. Fica um conhecimento de mestre, que só serve para adestrar pessoas, para exercer poder. Isso não serve para o analista em sua prática. Ele pode até servir para você ser professor da universidade, tá tudo bem. Ele pode servir para você ensinar uma especialização em psicanálise. Todas essas coisas existem e eu acho que elas têm um lugar delas. Mas a transmissão da psicanálise, aí é outra coisa. E sabe de uma coisa gozada que eu acho assim, que a verdadeira transmissão, ela se dá não de analista a analisante, Helena, ela se dá do analisante para o analista. É o analisante que ensina o analista o que é a psicanálise. Foi assim desde Freud. E Lacan diz isso textualmente também, que o que ele aprendeu de verdade, porque as pessoas têm que fazer uma diferença entre o que é uma aprendizagem meramente cognitiva e do que é uma aprendizagem daquela que a Clarice Lispector fala naquele livro tão lindo, Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, e ela mostra uma aprendizagem, ali é uma aprendizagem amorosa, como é que uma moça vai aprendendo na experiência o que é o amor, mas acho que isso serve para a gente também, que para o analista não basta ele aprender, é preciso que aquilo que ele aprendeu possa ser depurado em saber do analista. Lacan tem um seminário só com esse tema, o saber do analista, para que as pessoas não fiquem achando que é tipo assim, por que é tão diferente a formação do analista da formação de um médico? Por que é tão diferente a formação do analista da formação de um professor? Né? É diferente porque ela se dá em um discurso diferente, que é o discurso analítico. E esse discurso interroga os outros discursos de alguma forma. Sim. Não porque ele seja melhor do que os outros discursos, ou que a formação do analista seja melhor do que a formação de um advogado, de um médico. É que ela tem especificidades, né? Ela tem especificidades porque nenhum dessas profissões que eu falei aqui operam com o seu ser. A gente opera com o nosso ser e, pior ainda, opera com a nossa falta a ser. Aí pega, né? Pega. Sim. É diferente, porque a subjetividade está incluída. A do médico, não. Eu até acho que, de um certo modo, eu até disse no meu post, que a do médico, a do advogado, também está. Né? É o que faz. Tem um barulhinho aí, né? Tem. Parou. Que eu disse outro dia que seria a diferença assim, de um profissional medíocre e o excelente. Seria como que ele engaja o seu desejo nesse ofício. Pois tem isso. Né? Como que ele engaja? Para nós também, eu acredito que também em outras áreas tenha isso, né? Que tem muito a questão do estilo, do desejo, da falta, que aquele médico, por exemplo, que ele pode chegar sem um saber pronto sobre aquilo, ele se interrogar sobre aquele sintoma daquele paciente, né? Eu já vi alguns médicos que conseguem isso, né? Lidar com a falta. Eles não precisam se segurar naquilo ali que é o ensino para poderem questionar e poderem descobrir outras coisas. Mas isso é raro e difícil, né? É raro e não é o comum. Para nós é mais essencial, porque assim, se você está ali com o seu analisante e a única coisa que você dispõe é o seu saber, você vai estar em maus lençóis, porque uma histérica, um histérico, por exemplo, ele vai estar o tempo todo a partir do seu sintoma, furando esse saber, denunciando esse saber. E se você não tem um desejo a oferecer, como Lacan diz, um desejo do analista para oferecer, você tem muito pouco a oferecer se você só tem o seu conhecimento. Né? Principalmente porque se esse conhecimento ele for usado para dar consistência a isso que você diz assim, eu sou psicanalista. E isso, por si só basta, não vai bastar. Porque em vários momentos em uma sessão, esse conhecimento é interrogado. Eu me lembro que eu tinha uma angústia muito grande, que era a seguinte, eu olhava assim a estante, a coleção de Freud, Lacan, só isso, sem falar de outros autores.
eu dizia, meu Deus, eu comecei a atender e eu não li toda a obra de Freud nem a obra de Lacan. Como é que eu sou uma farsa, eu pensava. Como é que eu posso estar aqui se eu não li, eu não sei tudo? Né? E foi preciso, assim, muito tempo para que eu me desse conta de que não seria o seminário de Lacan que eu li ou não li que me sustentaria na minha prática. O que não quer dizer que a teoria não seja fundamental. É apenas situar a relação do analista com a teoria. A teoria é fundamental. Sem a teoria também não tem psicanálise. Sim. A questão é que a relação do analista com a teoria ela é uma relação diferente, na minha opinião. Porque ela é atravessada justamente pela transmissão da psicanálise. E assim, nesse trabalho que eu fiz também, achei uma coisa muito interessante, que você pensar que no tripé, né? No tripé, análise pessoal, estudos, né, da teoria, principalmente em cartel, que é normalmente a base de uma escola, e a supervisão. E como a supervisão é o ponto que justamente mostra isso. Se a teoria está falha ou se algo precisa ser colocado na sua análise pessoal, né? Então, assim, a supervisão aponta para isso, que é isso que você falou. Não adianta a teoria sem a análise e nem a análise sem teoria, Sim. né? Porque isso não se sustenta e que normalmente aonde a gente vai perceber isso é exatamente na supervisão. E para mim, assim, Helena, foi um ganho muito grande quando eu me autorizei a falar sobre a teoria na minha própria análise, que eu achava que era uma coisa proibida. E, de repente, começou a aparecer impasses que eu tinha com a teoria, dificuldades de entender certos pontos. Isso, levado para a análise, para mim, teve um passo assim muito importante. Você vê que, porque isso aqui não é só dizer que o analista aprende na prática, porque a prática não é só a clínica dele, a prática também é a análise dele. Sim. Né? Então, não basta um estágio, enfim, essas especificidades que alguns cursos que se vendem por aí não prestam, digamos assim, a devida atenção a essa ética formativa diferente, eu podia dizer assim. Né? É uma ética de formação completamente diferente, né? que vai completamente contra essa ética, eu não sei nem se pode chamar de ética, né? Mas esse modo, esse estilo de vida que a gente tem hoje, em que as pessoas são tão apegadas ao ser, né? Elas são tão apegadas a diplomas, a garantias, a certificações, que no fundo, se a gente fosse mais honesto, a gente se dá conta que não serve de nada. Quantas pessoas fizeram uma faculdade Ontem mesmo eu conversava com amigos e ele disse que a irmã dele fez uma faculdade de Direito e hoje não atua. Quantas pessoas fazem isso? Sim. Por quê? E ela cumpriu todos os pré-requisitos do MEC, ela cumpriu pré-requisitos acadêmicos, ela fez prova, ela passou. Mas o desejo não estava engajado naquilo ali. Sim. Não estava. Então, eu acho engraçado porque as pessoas elas acham estranho a formação da psicanálise não ser uma formação, digamos assim, profissional, no que tudo que essa palavra traz de bom e de ruim, na minha opinião, mais de ruim, porque eu acho que quanto mais o sujeito é profissional naquilo que ele faz, pior ele vai ficando. É melhor que ele seja um pouco amador, né? Que tenha assim um amor naquilo ali que ele faz, um desejo. Mas as pessoas se estranham com isso, mas assim, quantos profissionais a gente conhece que cumpriram todos os pré-requisitos de uma formação e são péssimos profissionais? Então, eu acho que a psicanálise ela denuncia isso e por isso que a gente não aceita que essa profissão seja regulamentada, porque ela vai ser regulamentada por pessoas de fora do discurso. Sim. Ela vai ser regulamentada por pessoas que não sabem o que é psicanálise. Não tem nem ideia, não tem noção. Você sabe que duas pessoas que entraram hoje num dos posts aí que eu fiz divulgando, uma interrogou para a outra se conheciam aparentemente. Então, tais e tais cursos que aparentemente elas fizeram vão ter que também responder sobre isso, quer dizer, vão ter que dizer alguma coisa sobre isso, porque é a
um curso que estabelece um tempo, né, para que a pessoa aprenda a psicanálise e tenha um tempo, num deles, porque eu andei olhando, né, lá ver o que esses cursos diziam, né, aqui mesmo no Instagram e no Google. Tem um tempo pequenininho que eles chamam de análise didática. Quer dizer, a análise didática não é um cara se analisando que pretende ser psicanalista. Não. É ele aprendendo uma técnica. Olha só. É porque a análise, é o que Lacan diz, ela terá sido didática, né? Só depois. Sim. Né? Só um analista, é que é complicado, mas é isso. Só um analista pode dizer depois que a sua análise foi didática. Né? Não se entra numa análise e se olha, eu estou fazendo essa análise porque eu quero ser analista. Esse pode ser até o motivo pelo qual você procurou um analista, porque você tem um sonho de ser analista, você tem uma vontade. Mas enquanto isso não for remexido o máximo, e quem pode determinar quanto tempo vai ser isso? Né? Enquanto isso não for remexido, revirado, colocado do avesso, esse sujeito não começar a se constranger com essa frase que ela constrange qualquer psicanalista, digamos assim, sério, ele sempre tem um certo constrangimento quando ele diz eu sou analista. A gente diz porque a gente tem que se apresentar de alguma forma para as pessoas, mas a gente sente um certo constrangimento, né? Porque, como diz a música, ninguém tá quando quer. É assim quando ele diz. É igual um analista. O analista não é analista quando ele quer. É alguma coisa da obra da graça de uma sessão. A gente sabe disso aí. A gente sabe que tem sessões, inúmeras sessões, que às vezes não acontece nada. Então ninguém... O psicanalista só é psicanalista no ato analítico, que foi algo que você trouxe ontem. Né? E o ato, ele surge ou não. Exatamente. Então, então são questões assim muito, muito densas que são banalizadas, né? E não é de hoje, não, viu? Isso desde a época do Freud é uma discussão sobre charlatões na psicanálise. Por isso que ele foi forçado a escrever aquele texto, Análise Leiga. Né? Quem não conhece, eu sugiro a leitura, porque já estava acontecendo isso, né? Um monte de várias pessoas se arvorando, se dizendo que eram psicanalistas, e os médicos, uma ala médica da psicanálise, sugeriu que resolvesse esse problema, veja só, resolvesse esse problema proibindo a psicanálise aos não médicos. E Freud disse que esse não era o caminho. Né? Então, esse texto é muito importante, tanto é que ele diz assim, que ele sempre quis proteger a psicanálise dos médicos e dos padres. Hoje eu diria dos psicólogos e dos pastores. Isso. Né? Eu achei que você não ia falar pastores, mas... E assim, não tem problema nenhum com isso aí. Dos psicólogos e dos pastores, porque os psicólogos hoje eles têm o mesmo lugar que os médicos tinham na época. Né? E os padres já não têm o mesmo lugar que os pastores têm hoje. Né? Então, Freud dizia, ele disse que ele escreveu esse texto, Análise Leiga, para proteger a psicanálise dos médicos e dos padres. São médicos, né? Mas uma coisa que eu tenho visto com uma certa insistência são psiquiatras que a pessoa que está lá fazendo um tratamento psiquiátrico que teoricamente seria para receitar medicamentos, diz que aquele psiquiatra é terapeuta porque atende toda semana para conversar. Sim. Eu não tenho visto poucas vezes isso, tenho visto muitas. Tem uma frase aqui, já teve duas aqui, na verdade, que o Lucas colocou. Uma que ele colocou, eu queria ler porque eu acho interessante. Sim. Diz, e é uma frase do Charcot a Freud. Ele diz assim, que a teoria é boa, mas isso não impede de existir. Eu amo essa frase. Né? Que tem um pouco a ver com o que eu falei no meu post ontem, no vídeo, que a cada sessão, a prática do analista interroga a própria teoria. Por isso que a teoria tem que ser viva o tempo inteiro. Né? Porque a teoria é boa e importante, mas isso não impede de existir. Quer dizer,
de tantas coisas que o Freud aprendeu com Charcot, essa foi uma delas, né? E a outra que ele colocou foi que a Jane Jacobs dizia que uma cidade é uma coisa muito séria para ficar na mão de urbanistas e engenheiros. É maravilhoso. Maravilhoso, não é? Exatamente. Foi E ótimo. aqui, gente, assim, não, eu não estou fazendo uma crítica específica a psicólogos e pastores. E psicólogos e pastores têm que ter na sociedade. O problema é que a psicanálise ela funciona em outro registro, em uma outra ética, outro discurso, né? Que não o de dirigentes de consciência, não é? De pastores das almas, de alguém. É diferente, né? E a atuação do psicólogo ela tem um viés muito específico, diferente da atuação do Sim. psicanalista. E isso conta na formação. E assim, os pastores e até alguns psicólogos e até outras áreas também acham que é assim, né? Que você vai fazer um ensinamento ou algo e transmitir algo ali e já pode fazer uma modificação na pessoa, né? Então, assim, esses tem uma história de um psicólogo que acho que é dos anos 1990, ficou muito famoso, e uma pessoa conhecida da família foi lá fazer um daqueles encontros que ele fazia, né? Aí, em dado momento, essa pessoa disse que tinha raiva do pai, e ele mandou que todas as pessoas falassem da sua raiva para uma pedra, que xingassem, gritassem, dissessem tudo. Quer dizer, isso era assim, aí está resolvido, entendeu? Essa pessoa mais tarde se matou, né? Exatamente passando por essas coisas, né? Não quer dizer que isso foi consequência desse evento, né? Não estou falando que seja isso, mas assim é algo que ficava ali por várias situações pelas quais essa pessoa passava. Algo salvaria essa pessoa? Não estou dizendo isso. A psicanálise salvaria? Não estou dizendo isso também. Só para ficar claro. Mas, assim, há um risco também nesse tipo de atividade, né? Então, por exemplo, o receio dos pastores é exatamente isso. Essa salvação, né? Esse desejo de cura. Cura de quê? Eu acho que a palavra boa para a gente é subversão, porque é uma palavra que está no texto do Lacan muito importante, né? Que subversão do sujeito, dialética do desejo, né? E essa subversão aqui não é a subversão revolucionária, não. É a subversão mesmo do conceito de sujeito, né? Do conceito de sujeito moderno. Ele parte do conceito de sujeito moderno para subverter isso e trazer uma outra, digamos assim, um outro conceito do que é o sujeito e sua relação com o significante. Isso obriga, quer dizer, tem consequências teóricas sobre o que é o saber para nós. Essa que é a questão. Tem consequências muito importantes sobre o que é o saber, porque todas essas outras áreas desconsideram o inconsciente. E o analista, você falou em algum desses posts que você estava promovendo a live, que há um real em jogo na formação do analista, né? Então, esse real em jogo, ele muda a relação com o saber, né? Então, se existe o real, se existe o inconsciente, isso incide também em quem está estudando uma teoria, né? Sim. Então, assim, parece lugar comum repetir, mas, assim, a formação do analista, ela depende, assim, 100% da sua análise, né? E não pode ser uma análise fake, né? A análise fake seria essa análise que ela é feita para cumprir tabela, né? Análise de supervisão com horas que eu tenho que dar essas horas para alguma instituição. Falou, eu fiz 100 horas de análise e horas de supervisão. Não é dessa ordem, né? Até porque quando você entra numa análise, nada garante que você vai ser capaz de praticar a psicanálise. Nada garante. Por mais que você ache, por mais que você queira. Porque aí não é uma questão de querer, né? É uma questão de suportar esse lugar. Sim. Uma questão de suportar esse lugar, o que é muito diferente. E eu disse em um dos meus seminários, não sei se você estava, que eu acho que muita gente traz sobre si muito problema, ainda que tenha sucesso na clínica, por sustentar uma clínica que não tem condição de suportar.
e aí adoece. Acontece uma série de fenômenos na vida, mas ele nunca liga à clínica, ele liga sempre a outras coisas, né? Sim. Mas está ligado a alguma coisa da pulsão ali na relação com os seus analisantes. Então é uma coisa muito séria que eu não recomendaria qualquer um entrar assim divertidamente, né? Uhum. Porque acha bonito ou porque quer. Sim. Eu acho isso. Estou olhando aqui se tem algum comentário. Tem alguns aqui falando sobre. Sobre a questão do diploma, É. né? Foi o que eu falei ainda há pouco, né? Assim, um diploma diz tão pouco, gente. Né? Não, Eu, isso eu que você falou é importantíssimo, né? Que a pessoa que fez todos os trâmites para se tornar uma advogada, né? E tem gente que sai sem saber exatamente porque não se deixou permear por aquilo ali. Isso, exatamente. E isso que eu acho realmente que acontece em todas as profissões, no nosso caso, assume uma dimensão muito mais radical, Muito. porque a gente opera com o desejo. O analista opera com esse desejo. Ele tem que ter sido capaz, em algum ponto da sua análise, de poder operar com esse vazio. Senão, ele não consegue operar na dimensão do analista. Ele vai operar na dimensão do terapeuta, do médico, do pastor, do padre. Porque isso, gente, não precisa ser padre para ser um padre na análise de uma pessoa. Não precisa ser pastor para você ser um pastor de um analisante. Você pode simplesmente começar a pastorear aquela alma ali. Né? E com a própria teoria. Você pode pastorear com a própria teoria, porque você acha que, de algum modo, existe na teoria uma resposta para aquela questão. E você deixa de fazer operar realmente o que deveria estar operando naquela análise. Né? Então, para mim, essa dimensão da experiência é muito importante. Né? Da experiência com o inconsciente. Né? Se se um analista, né, ele não tem isso, dessa possibilidade da sua própria análise, que ele vai conquistar isso na sua própria análise, de lidar com esse vazio, ele vai enveredar por um caminho de escutar o imaginário, de ficar ali trabalhando no imaginário, tentando fazer com que aquele analisante pense diferente, e a análise acabou, não tem, é impossível, né? Você fazer isso sem escutar o que emerge ali, o que pontualmente chega. Né? Não é É a, aquele discurso, aquela fala, aquela coisa ali. é a diferença que, hoje em dia, por exemplo, eu me interesso por poucos livros de psicanálise. Eu me interesso em ler Freud, Lacan e alguns autores que eu gosto. Mas, assim, é lançado muito livro hoje, eu compro, começo a ler e deixo. Por quê? Porque eu começo a ler e falta o que eu percebo que não tem a transmissão da psicanálise ali. Tem ensino, tem teoria, né? Mas é como se aquilo ali não fosse escrito com a letra mesmo do desejo daquela pessoa. Ficou de fora, assim, né? Uhum. E aí aquilo já não me interessa mais. Eu só me interesso de ler alguma coisa que tem a ver com a transmissão da psicanálise. Inclusive, eu queria recomendar um livro muito bom, que não é sobre formação do analista, mas ao mesmo tempo é. Né? Que é um livro que eu já falei aqui, que é um livro da Catherine Milot, chamado Abismos Ordinários. Abismos ordinários. Abismos Ordinários. É quase que um relato de um passe, assim, sem ser. Né? Porque ela vai mostrando todo o percurso dela de análise e ela recorta com análise de cinema, de filmes. Né? É um livro muito interessante. Tem uma pessoa perguntando aqui, qual seria a diferença entre ensino e transmissão. Eu comentei um pouco há uns 10 minutos atrás. Na verdade, o que está em jogo não é a diferença, é que é preciso que haja ensino enlaçado à transmissão. O ensino seria, bem, alguém na posição de comentar um texto, dar um seminário, explicar um conceito, né? Fazer o
que a gente está fazendo aqui, mais ou menos, ensinando alguma coisa. Mas isso sem a transmissão, que é o que eu disse no início, a transmissão para Lacan é de sujeito a sujeito, ou seja, ela não é nunca coletiva. Por mais que eu esteja falando aqui para 50 pessoas, 60 pessoas, ela não é coletiva. Ela será a transmissão no ponto que o que eu estou dizendo for suficientemente carregado do meu desejo de analista e tocar alguém ali. E aí vai tocar especificamente alguém. Isso que é a transmissão. Sob transferência, ou seja, sem transferência também não tem transmissão. E o que se transmite? Uma falta. Então, não é a diferença entre ensino e transmissão, é o enlace entre os dois. O ensino é necessário. Nós temos na escola várias pessoas em posições de ensino, mas que precisa saber que o ensino sem a transmissão é como se você fosse um professor qualquer, da universidade, qualquer outro lugar. Né? Não vai transmitir o essencial da sua... Porque eu acho que o que a gente transmite, Helena, é a nossa relação com o próprio saber. O que eu transmito aqui não é o que eu sei, é a relação que eu tenho com o saber, é o estilo de relação com o saber. E, principalmente, digamos assim, as vacâncias desse saber, a falta desse saber. Isso é que é interessante, porque permite que quem ouve possa colocar alguma coisa de si. Não é um saber que domina, né? Sim. Não é um saber que... Eu estava pensando aqui nessa questão do estilo, né, também, que é uma coisa que é difícil de atingir, assim, o que seria o estilo. Mas o estilo também, ele é a falta, né? Como é que eu vou dizer melhor? Ele eu até tinha aqui anotado alguma coisa sobre isso, né? Ensinar sobre o real do inconsciente se articula com a ética do desejo do analista. É um saber fazer com o impossível, né? E transmitir o estilo é transmitir o indizível do Santoma. Nos escritos, Lacan diz que o estilo é a queda do objeto A quando se alcança a própria enunciação. Como é que a gente pode falar isso de uma maneira menos formal, digamos? Olha, essa questão do estilo é interessante porque Lacan diz assim, que o estilo ele não é do analista, o estilo é do objeto. O estilo é do objeto A. É como esse analista foi trabalhado por esse objeto em sua análise. Então, assim, o estilo é uma coisa muito falada assim, no nosso meio, mas eu acho que é uma noção muito difícil, porque pode fazer com que as pessoas achem que cada analista, que o jeito da pessoa, que o modo dele falar ou se comportar, ou tratar os pacientes, isso é um estilo. Eu acho que isso não é o estilo. Isso é o jeito dele de fazer as coisas. Obviamente, cada um vai ter o seu jeito. O estilo é o modo como cada um foi trabalhado pelo objeto A. Porta a marca disso, o analista. O analista porta a marca disso aí. E como ele foi trabalhado pelo objeto A ou como ele se confrontou com isso? Você acha que não é bom falar se confrontou? Como é que ele... Eu acho que tem uma coisa que o estilo, ele é uma palavra que na sua etimologia tem a ver com escrita, né? Tem a ver com corte. E eu acho que isso que Lacan chama da escrita do... né? É estilete, né? Que é a escrita do fantasma em uma análise. Eu acho que o objeto A ele vai escrevendo alguma coisa ali do desejo do analista, sabe? É uma coisa que se escreve com o próprio objeto em suas diferentes dimensões, né? Porque você pode ter uma dimensão do objeto A como mais de gozar, como fixador de gozo, como causa do desejo e como pura letra, que serve para escrever. Então, eu acho que tem um percurso aí, que, como você colocou, que o sujeito vai se confrontando com diferentes dimensões do objeto. Porque a dimensão do objeto como o gozo mais de gozar não serve para o analista trabalhar. Não vai
trabalhar gozando. Ele trabalha em função de letra mesmo, como está lá no discurso analítico. Então, eu escrevi um texto na última revista da Letra, um pouco sobre isso, dessa função, desse objeto A nessa função de letra mesmo. Né? Que, na verdade, ele que comanda toda a experiência analítica. Né? Não é a gente que comanda. Né? Isso seria assim, para quem não está entendendo, se a gente fosse falar em termos freudianos, a gente diria que é o desejo que comanda toda a experiência. Né? O desejo que comanda. E a gente é trabalhado por esse desejo. Por isso é que é duro de dizer, mas tem que ser dito, não é para todo mundo ser analista, porque você pode se confrontar com um desejo que não lhe permite isso. Aí você vai procurar fazer outra coisa, né? Não tem só analista para você fazer na vida, né? Vai procurar fazer outra coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Na questão do desejo, né? Como é que você disse? O analista não pode se confrontar a alguns que não vão poder fazer isso. Porque às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas que estão em formação pensam assim: bem, eu faço análise, eu faço supervisão, eu estudo, por que a coisa não vai para frente para mim? Né? E existem uma série de fatores que envolvem isso, que eu não vou ter tempo de entrar nesses outros fatores, mas fatores de cada um. Mas eu acho que um dos fatores também é que o desejo que você se confrontou ali, ele não lhe permite avançar. Olha, eu estou há meses procurando uma citação do Lacan que eu li em algum lugar. Na minha cabeça, eu li no Seminário 11, mas eu não consigo achar. Eu já reli o seminário inteiro e não achei. Igual a mim hoje, procurando um negócio que eu não achei, mas eu vou procurar de novo. Absoluta que eu li. E ele diz, eu sei porque eu grifei, então eu não sei onde é que está. Mas, enfim, eu grifei e fiquei com isso na cabeça. Ele diz assim, ele estava falando da pulsão. E ele diz assim, olha, quando vocês forem arregimentar analistas, ele diz mais ou menos assim, é preciso medir o tamanho da goela. Já li isso. Com isso, ele estava se referindo à pulsão. Quer dizer, a goela, né, ela é digamos assim, imaginariamente, né, é uma das maiores visualizações da pulsão, essa boca aberta, né, gozosa. E ele diz que é preciso ver o tamanho da goela, porque às vezes a goela é grande demais, a gula é grande demais. Não dá para essa pessoa ser analista. Ela tem que fazer outra coisa. É isso que eu estou querendo dizer. Entendi. Então, tudo para dizer que não basta a pessoa sair por aí por dizer eu sou analista, fazer um Instagram e dizer eu sou fulano de tal, psicanalista. Não basta isso. É preciso que isso seja colocado à prova mesmo. Se essa pessoa ela tem como sustentar uma clínica com tudo que acarreta, com tudo que tem de efeitos de alguém que dedica a sua vida a esse ofício, né? Tem seus efeitos colaterais. Tem seus efeitos colaterais, que eu acho que na glamouralização, né, existe uma certa glamourização. Como é que fala? Glamourização. Né? Glamourização. Do trabalho do analista, que não tem nada de glamouroso, entendeu? É muito trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Eu li hoje, esse fim de semana, que eu fiquei lendo muito sobre esse tema que a gente está falando. Ai, meu Deus, agora eu me perdi por causa da goela, que eu li a goela que aparece no sonho de Irma. Ai, nem me lembro o que eu ia falar, mas era interessante. Que era sobre isso que você tinha acabado de dizer, que a pessoa faça outra coisa, né? Que é uma vida dedicada a isso, né? Isso, exatamente. Né? Era isso. Eu não me lembro nem quem foi que eu estava lendo naquela ocasião, mas assim, que não é a psicanálise
psicanálise, a minha profissão, que nem é isso, né? E aí ela tá lá e eu vou e volto. Não, ela entranha, né? Ela É. entranha. E a questão do desejo nos coloca numa posição de mais, né? Uma coisa curiosa, tá? Que eu falei logo que eu comecei na psicanálise. Um dia minha analista falou assim, vai ter um evento assim de psicanálise, sexta, sábado e domingo, o dia inteiro na PUC. E eu pensei assim, gente, nunca que eu vou me enfiar na PUC um fim de semana inteiro. Mas nunca, eu não quero ficar igual a essas pessoas. Me pergunta o que eu faço hoje. Óbvio, né? Se tem um evento que me interessa, eu não penso duas vezes. Eu vou ali, vou estar lá. Né? Então, assim, quando eu pensei isso, eu estava totalmente fora ainda, muito no começo. Mas depois isso você não percebe que isso é algo que entranha. Bom, a gente tem 12 minutos. Como é que a gente vai usar esses 12 minutos? Eu estava me lembrando aqui que, se a gente for pensar a formação, como era a formação quando Freud era vivo, a primeira providência de alguém era procurar um analista. Essa era a primeira coisa, com quem eu vou fazer análise. Sim. Tanto é que isso era transmitido, digamos assim, de geração em geração, né? Freud, os analistas que fizeram análise com ele, os outros que fizeram análise com outras gerações de analistas. Por que isso? Não é uma questão apenas hierárquica, é a importância que a análise tinha nesse ponto. E depois de um certo momento em que aquela pessoa se autorizasse, que a gente nem falou sobre isso, né? Quando ela pudesse se autorizar em algum momento a receber pacientes ali, que é uma autorização, e aí ela começava a atender, mas assim, não tinha tanta burocracia assim com o Freud, né? Não tinha tanta burocracia. Alguém está dizendo aqui que hoje o povo pergunta primeiro sobre grupos de estudos para aprender a atender. Exato. É isso aí. É um, Exato. é um efeito da nossa época, um efeito disso aqui, do próprio Instagram, né? Mas você sabe que, assim, e claro que isso é uma coisa que não tem nenhuma conexão com a realidade, pelo menos aparente, mas o que eu vejo isso agora, tem uma pessoa aqui que falou, parece que ser psicanalista é pop, né? Tem outra que falou que isso talvez decorra do boom dos podcasts e séries, etc, né? E que dá uma conotação disso que você falou, de um glamour, né? E que não é nada disso. Mas uma vez, eu estava fazendo uma palestra e eu falei assim, a década de 2020 vai ser a década do autoconhecimento, que as pessoas vão procurar de algum modo isso. E eu estava certa. E eu digo, algo me diz assim, porque há um senso de observação, um faro qualquer, que você não identifica o que é, não se dá um nome para isso. Mas assim, que a gente não vai adentrar 2030 com esse furor, né? As coisas vão voltar mais para o lugar, né? E vão voltar para um lugar melhores, porque a gente se colocou no mundo, né? E realmente a pandemia nos fez nos colocarmos no mundo, falarmos mais. A psicanálise ela era muito fechada, muito hermética, muito entre os psicanalistas. Isso se abriu. Então eu acho que essa corrida é temporária. Porque quando a pessoa deparar com o mínimo de ética, com o que é de fato, ela corre, vai fazer outra coisa. Eu, pode ser, vamos ver. Né? Eu sou mais pessimista do que você. Eu sou mais pessimista, mas eu acho que tem sentido o que você está falando, né? E eu, por certo modo, eu penso assim também. Eu acho que quando a pessoa se confronta com a clínica, às vezes ela desiste, né? Sim. Desiste muito rápido. Outro dia não, faz anos isso. Uma pessoa que eu atendi disse assim, eu vou desistir de atender. E fazia um ano que ela atendia. E aí já seria motivo para outra live, porque, digamos assim, são traços dessa geração, né? Não só de analistas, mas dessa geração, que está entre os 20 e 30 anos. É uma geração assim mesmo, né? Uma geração ansiosa, apressada. Isso. É uma geração
complicada, digamos assim. É bem complicado, Muito complicada né? a gente vê nos consultórios. Então, assim, Isso. muito tempo. Um ano é muito tempo. E eu me lembro que eu passei um ano, quando abri o consultório, atendendo uma pessoa. Um ano atendendo uma pessoa. Agora, É, claro que eu tinha outro trabalho, claro. né? Eu tinha outro trabalho. Eu tinha É, outro trabalho. no começo é assim, é um pouquinho, né? É. E você fica ali, digamos, É muito, muito. esperando, né? Insistindo. Porque se você não insistir, isso não vai acontecer mesmo. Era uma coisa que eu queria muito. E ao longo da análise, esse querer foi se mostrando de suas várias facetas, né? Suas várias facetas, né? Até que chegasse, enfim, num ponto que não é o ponto ideal, mas é, digamos assim, é um ponto que eu acho que todo analisante tem que passar, né? Por isso que é um passe, talvez, que Lacan fala. É um ponto que cada um tem que passar. Esse não é o passe, o procedimento do passe, tá? Esse Sim. aqui é a A passagem passagem. ante analista, né? Isso. Passagem precisa terminar. Talvez eu queria dizer as últimas palavras isso, né? Eu acho que alguém que tem interesse em uma função do analista precisa pensar em levar a sua análise até o final, porque esse final vai ser muito importante para a sua prática, né? Com Se certeza. não, pelo menos essa passagem precisa acontecer, né? Esse ponto em que é um eixo de virada e que talvez esse querer ser analista se revele para você em uma outra faceta. Às vezes sombria, às vezes mais iluminada, digamos assim. Oh, maravilhoso. Adorei isso. Porque é isso mesmo, né? Não é uma, sem dúvida nenhuma, não é uma prática qualquer, né? É uma praxis, porque ela é exatamente isso. É uma teoria que, quando colocada em prática, vamos ver se eu aprendi bem com você, hein? Esse foi um seminário que eu fiz com você. Ela, ela provoca mudanças, É, né? Alterações naquilo que se propõe. exatamente. Né? Então, assim, se a gente não passar por esse final de análise, um final de análise, né? Porque eu também não sei se uma análise termina para sempre, mas Um há final, um é, final, né? um Um final. final que é uma passagem realmente de analisante a analista e eu caminho para isso, assim, quero, almejo conseguir chegar a isso também. Precisa ser muito fissurado, né, na análise, né? Sim, O Lacan, é, o analista, ele tem que ser muito fissurado em Freud. E eu acho que Freud é um nome para isso, é psicanálise, sim, né? É um nome para psicanálise, tem que ser fissurado. E fissurado também é do campo da fissura, né? é. Acho que é isso. Adorei, Helena, essa conversa. Adorei também, maravilhoso. Vou querer que você volte em outra ocasião. Esse tema tem muita coisa para se falar, né? E ele é dos mais importantes porque ele diz respeito a isso que a gente faz, que não é sem a formação. E a formação não é qualquer formação. Então, essa é a importância, Exatamente. E a gente né? nem falou sobre a escola de psicanálise. Quem sabe em E outra a gente fala. isso, acho ótimo, porque a escola de psicanálise é outro, realmente outro aspecto, né, que também não é simples, não é nada simples. Obrigada a vocês pela presença, estou vendo aí algumas pessoas que eu conheço, não quero, olha, o Agostinho, muito bom, parabéns Rafael, parabéns Helena, a Yumina, enfim, tem muita gente aí que a gente conhece, live maravilhosa, parabéns a ambos, gratidão pelas palavras, excelente discussão. Gente, muito obrigada. No dia 29 de janeiro tenho outra live, dessa vez com o Vitor Burgo. Eu vou passar logo, daqui a talvez uns 2 dias, o tema que vai ser apresentado aqui, discutido com o Vitor Burgo. Tá bom? Vai ficar Olha, eu quero gravada essa aqui, né? fazer um cartel, hein? Eu, você, Vitor, Josiane, já estou escolhendo. Vamos? Pra beijo. Esquece de Beijo. falar, hein, Helena, a Vou, live.
gravar. Beijo grande, beijos a todos.